Tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês os tipos de recipiente. Praticamente eu vou falar somente sobre os vidros, tá? Por que eu escolho os vidros para montar o terrário fechado ou só os terrários? Porque são de mais fácil acesso, tá? E também a limpeza, a higienização dele é bem tranquila de fazer. Ela seca rápido, então tem diversas qualidades para utilizar os vidros. Então aqui eu vou falar muito sobre os vidros, a diversidade dos vidros, onde achar, como que a gente improvisa e como a gente pode adaptar para o seu próprio terrário, tá bom? Primeiro eu vou começar falando para vocês sobre a qualidade do vidro, como que a gente tem essa percepção, como a gente escolhe esses vidros para que ele não seja frágil. Por quê? Pela sua segurança e também pela beleza do seu terrário, tá bom? Então vamos lá, vou começar pela qualidade. Quais tipos de vidros a gente encontra hoje? Então, primeiro passo, você que está começando nesse universo dos terrários, a dica que eu dou, você não precisa investir dinheiro no seu primeiro terrário com vidro. Então, qual vidro você tem em casa? Eu vou dar aqui alguns exemplos de vidros que você pode ter em casa, como por exemplo, essa garrafa. Essa garrafa é uma garrafa de refrigerante que dá para utilizar, ou também pode ser um vidro de perfume que você tem em casa, que você utilizou ele todo, para não descartar ele, você pode improvisar para fazer um terrário, tá? Ou uma garrafa de bebida também, né? Outra garrafa de bebida, de whisky, por exemplo, de vinho, você pode utilizar o vidro também para utilizar no seu terrário. Qual que é a diferença, qual que é a preocupação para você escolher um vidro para terrário? O terrário, a gente coloca plantas naturais, coloca plantas vivas ali dentro, tá? Então não é interessante você escolher um vidro com coloração. Então você pode ver aqui no meu mostruário para vocês que todos eles são translúcidos, são transparentes. Por quê? Entra uma maior quantidade de luz natural para a planta absorver essa luz e fazer a sua fotossíntese, né? Para ela sobreviver, se alimentar. Então, por conta disso que eu utilizo os vidros transparentes. Tem aqueles vidros de farmácia, aqueles vidros mais escuros, coloridos. Eu evito utilizar eles muito por esse fator da planta saber utilizar a luz que vem através do vidro, tá? Então, o melhor mesmo é você escolher o vidro transparente. Então vamos lá agora em questão de qualidade do vidro. Quais tipos de vidros eu consigo encontrar? Tem esses de casa, né, que eu te falei já. E também tem os vidros que a gente tem no mercado hoje, são quais? Eu tenho esse aqui, que são os mais baratinhos, que é o vidro que a gente chama popularmente de casca de ovo. Vou bater aqui só para você escutar, ele é bem fininho. Então esse vidro aqui inclusive já está trincado, ele já trincou pela espessura do vidro. Esse é um vidro muito fininho, ele é feito artesanalmente, ele é soprado, mas ele é muito fino, então evita utilizar esses vidros pequenininhos, que no mercado você pode encontrar com facilidade, mas a qualidade ele acaba te prejudicando a longo prazo, tá? Na minha história, em 6 anos de executando terrários, meus primeiros vidros, eu comprava muito esse casca de ovo sem saber a qualidade do vidro. Então aqui a dica é para vocês saber escolher o melhor vidro para o seu terrário. O que acontecia quando eu comprava esses vidros casca de ovo? Na hora de lavar mesmo, eu segurava pela boca e com água dentro, fazia pressão, às vezes chegava a trincar o vidro na minha mão na hora da lavagem. Então é um vidro muito fininho e ele chega a ser perigoso para você na hora que estiver manuseando seu vidro. Então eu evitaria muito utilizar a casca de ovo. Casca de ovo são esses vidros fininhos, tá? Qual vidro que eu recomendaria para vocês? O vidro que eu recomendaria para você seriam os vidros mais grossos. Até que ponto, eu posso escolher um vidro grosso ou não?
Um vidro grosso, ele pode, muito grosso, ele começa a distorcer a imagem no interior do vidro. Um vidro que eu te aconselho é esse tipo de vidro por quais questões? Esse é um vidro importado, ele é um vidro não tão grosso, mas também ele não é casca de ovo. E por que eu gosto muito de utilizar esse vidro? A transparência ele é muito boa, vocês podem ver que ele não distorce a imagem no interior e ele tem uma qualidade muito boa na transparência dele. Então esse é um tipo de vidro que eu indico para utilizar. Você vai investir um pouquinho mais alto do que um vidro casca de ovo, mas pode ter certeza que vai valer muito a pena, o resultado vai ser extraordinário nesse tipo de vidro, tá? Outro vidro que você pode utilizar também são os vidros que você pode mandar fazer para algum, ou você mesmo pode fazer em casa se você já trabalha com vidro, se você mexe com vidro, ou você pode pedir para um vidraceiro fazer o seu próprio vidro. Esse é um caso aqui, que é um vidro que eu pedi para fazer. E o mais legal, o que é mais legal desse vidro? Além do design dele, é que ele foi utilizado por vidro, ele reutilizou os vidros que ele faz aquário, vidro para aquário. Então, o que sobrou desses vidros do aquário, ele reutilizou e fez esse vidro geométrico para mim. Então, é um vidro que seria descartado, mas a gente conseguiu reutilizar ele, dando um design bem bonito para fazer o seu terrário, o meu terrário, o seu terrário com vidro que seria descartado, né? Outra improvisação que a gente pode utilizar, além desses vidros de garrafa e tal. Esse aqui é um vidro que é um copo, né? Que é um formato de lâmpada, que ele tem a base aqui achatada, justamente para ele ficar na mesa de pé. Esse vidro ele não é para terrário, mas a gente pode improvisar para executar um terrário aqui dentro. Então aqui ele vem com a tampa, só tirar a tampa e a gente executa o terrário no interior dele, que vai dar um resultado muito legal e dá para brincar bastante, tá? O que eu recomendo para você começar no universo do terrário? Primeiro, dê preferência em utilizar os vidros que você tem em casa. Eita, mas eu não tenho vidro. Mas olha, você pode utilizar, por exemplo, vidro de perfume, como eu já disse para você, ou pote de geleia. Pote de geleia, se você consome geleia, dá para fazer um terrário nele. Vidro de palmito, vidro de azeitona, você consegue fazer um terrário nele. E qual que é outra dica? Comece a fazer os seus terrários, seus primeiros terrários como hobby, porque ele dá um bem-estar danado, com vidros com boca grande. Por quê que eu dou essa dica para você começar com os vidros com boca grande? Porque você começa a trabalhar, executar, criar seu próprio terrário com maior facilidade. Você não precisa ter ferramentas específicas para fazer seu terrário. Então aqui eu consigo colocar a terra, a pedra, a planta só com a minha mão. Eu não preciso de uma pinça, eu não preciso de pincel específico para trabalhar ele. Então aqui eu consigo trabalhar, tenho mobilidade, tenho agilidade aqui dentro no interior do vidro. E é por isso que eu dou essa dica. Normalmente vidro de geleia é bem tranquilo. Por exemplo, o vidro de geleia praticamente é um pouquinho mais baixo que esse vidro aqui, mas ele cabe o dedo. Então eu consigo ajeitar as plantinhas aqui dentro no vidro e eu não preciso de uma ferramenta específica. Eu consigo colocar uma plantinha aqui, tal, que fica bem fácil de executar seu primeiro terrário, seus primeiros terrários. E depois você vai se desafiando e vai chegando num nível de, por exemplo, como esse que tem um pescoço alto, e você vai improvisando sua ferramenta. Ou você tem, por exemplo, aqui eu faria esse terrário com uma pinça curva. Por quê? A pinça vai entrar reta aqui e a ponta da pinça ele vai ser curva, onde eu vou conseguir ter agilidade aqui no interior desse vidro. Então a dica inicial é: faça seu primeiro terrário com uma boca grande, que caiba a sua mão ou que você consiga ter agilidade no interior do seu vidro, tá bom? Esses vidros aqui, o que é o bacana desses vidros? Como ele é personalizável, eu cheguei para o meu vidraceiro
e pedir para ele fazer as formas geométricas que eu pedi. Então eu fiz o projetinho no papel, eu vi a viabilidade e personalizei. Por que que eu escolhi esses vidros? Porque os vidros geométricos me agradam muito por diversos fatores. Ele segue um padrão. Então na natureza a gente vê muita padronização, que eu acho incrível. E os vidros geométricos estão muito em alta e eu consigo trabalhar muito bem no interior dele. Esse vidro aqui, por exemplo, a tampa dele é aqui em cima, atrás, na parte traseira. Então eu tiro aqui essa tampa. Eu já pedi ele para deixar uma boca maior aqui dentro. Então eu consigo colocar minha mão e consigo trabalhar muito bem no interior desse vidro aqui. Então, na hora que você for pedir para fazer o seu terrário, o seu vidro, você já pensa como que você vai executar o seu terrário. Isso vale também para quando você for comprar um vidro em alguma loja, uma loja de R$1,99, uma loja de casa, de decoração de casa. Então se atente no tamanho da boca do vidro, como que você vai ter agilidade no seu terrário, tá bom? Então esse formato de vidro aqui eu pedi para personalizar, tá? E esse aqui tem um fator bem legal que eu pedi para ele colocar um ímã. Então aqui no interior, aqui atrás tem um ímã. Por quê? Para o vidro não ficar tão solto e ele ficar seguro. Então eu posso tombar ele que a tampa não cai. Então você pode ver como que funciona aqui. Coloquei, já está seguro. Então essa é a grande vantagem de você ir no vidraceiro personalizar. Outra coisa, eu quero um terrário, só que o que me limita é o espaço da minha prateleira, por exemplo. Então você já vai poder falar assim, eu quero um terrário de 30 centímetros de altura, 15 de largura, para personalizar e você ter um terrário 100% personalizado no seu ambiente, na sua casa, tá? E agora eu vou mostrar para vocês a gama de variedade que a gente tem de tamanho dos vidros. Então aqui à minha direita eu tenho esse vidro bem grande, que ele já tem um vidro de qualidade superior. Então ele já é mais pesado, então se atente em escolher um vidro um pouquinho mais espesso, um vidro de qualidade. Por quê? Você vai colocar conteúdo aqui dentro, como pedras, terra molhada, plantas. Então ele tem um peso e esse vidro tem que suportar o peso. Não se esqueça de considerar isso, que é muito importante, essa consideração de imaginar de quanto de peso que ele vai ter na finalização do seu terrário. Tá bom? Então esse vidro é um vidro modelo tipo aquário, gigante, ele é bem grande, né? Só que aqui no caso ele tá sem tampa. Eite, e aí, o que eu faço quando não tenho tampa? Quando você não tem tampa, você pode improvisar. O improviso no terrário é quase sempre que eu improviso na execução dos meus terrários, que eu acho muito divertido, aumenta a minha criatividade e me desafia muito. O que eu faria aqui para colocar a tampa? Aqui essa tampa eu posso pedir para o vidraceiro fazer a tampa no tamanho do diâmetro do vidro, para ele ficar tampado. Ou também eu posso pedir para fazer de acrílico, recortar em acrílico e colocar a tampa aqui também. Tá? Então essa seria a minha solução para executar um terrário desse tamanho. E qual tipo de tampa que eu não recomendaria para esse vidro aqui ou para outros diversos vidros? Eu não recomendaria uma tampa pesada. O que seria uma tampa pesada para o vidro? Por exemplo, às vezes uma tampa de cerâmica pode ser pesada para ela, ou uma tampa de concreto também, uma planta de cimento, né? Não recomendo também por conta do peso, ele vai forçar e pode chegar a trincar, quebrar seu vidro. E de metal, se for uma chapa de metal leve, pode colocar, mas que ele esteja envernizado para que ele não enferruje no seu terrário e esse ferrugem não chegue a contaminar o seu terrário, tá bom? Aí outro modelo de vidro que eu tenho aqui é esse modelo cilíndrico. Ele é um pouquinho abaulado aqui no meio do vidro. Eu gosto muito desse vidro para trabalhar numa paisagem mais verticalizado. Então eu consigo trabalhar uns elementos mais altos, por exemplo, tronco de madeiras tratadas, tá? Não pode colocar qualquer tipo de madeira aqui dentro, tratado aqui, para ele não mofar. E ele vai ficar incrível. Então aqui mesmo eu posso colocar, por exemplo, uma edera
trepando na madeira para que ele tenha esse terrário muito bonito e verticalizado. Aí aqui do meu lado eu tenho um terrário mais bujãozinho, né? Botijãozinho, mais arredondado. Aqui, por que eu gosto de trabalhar com esse vidro? O diâmetro do vidro ele é bem grande, então eu consigo trabalhar bastante a paisagem, o panorâmico dele eu consigo trabalhar bastante, diferente desse cônico. No vidro cônico você vê que a lateral, as margens é limitada. E aqui eu já tenho bastante área para trabalhar as laterais. Então você escolhe o vidro de acordo com o seu projeto, com o que você queira fazer, tá? Esse vidro aqui de bebida, esse vidro ele já é mais grosso, então ele acaba tendo uma aberração um pouquinho da imagem no interior, só que nada que danifique a imagem real dele, tá? Mas ele é já um vidro bem mais grosso, então aqui ele vai distorcer um pouquinho a imagem no interior, só que ainda é perceptível, dá para saber que tem plantas naturais ali dentro, dá para avaliar bastante e ficar bem bonito, tá? Esse vidro aqui também é bem interessante. Qual que é a característica desse vidro aqui? Esse vidro é um vidro bem grosso, em formato de caveira, né? De um crânio de caveira. Esse aqui, ele é bem legal se você gosta de caveira e não se importar tanto com a paisagem no interior. Por quê? Esse vidro tem muitos detalhes. Tá vendo que ele tem muitos detalhes e ele acaba roubando muito a cena do terrário no interior, das plantas no interior. Então aqui a planta vai sobreviver, vai funcionar como terrário, só que o foco principal vai ser o vidro, não vai ser as plantas, as paisagens aqui dentro. Então eu gosto muito desse vidro, por isso que eu utilizo ele, mas eu levo em consideração principal o formato do vidro e não o conteúdo no interior. E aí aqui eu trabalho, por exemplo, os musgos que eu coloco aqui dentro simula o cérebro dele e eu consigo trabalhar umas paisagens daqui no interior dele, tá bom? Outro vidro muito bacana que eu encontrei inclusive essa semana, eu nunca tinha visto, é esse vidrinho aqui. E como que eu achei ele? Eu achei numa lojinha de decoração, que no interior dele tinha várias folhinhas secas aqui dentro. Aí eu peguei essas folhinhas para utilizar para outra coisa e vou fazer um terrário aqui dentro. Aqui ele já tem a tampinha e eu vou trabalhar ele nesse buraquinho aqui e montar um terrário no formato de casinha. Então aqui eu mais uma vez estou improvisando uma coisa que não seria para terrário e eu improvisei pro terrário, para a técnica do terrário. Então esse aqui eu encontrei numa lojinha de casa. E outros vidros que vocês conseguem achar com muita facilidade, por exemplo, é esse baleirinho. Esse aqui é um baleirinho, o nome dele é baleiro. E aqui esse vidro você pode trabalhar ele tanto assim na horizontal ou também na vertical. Então aqui você pode usar tanto de lado, tanto de pé. Então a criação, a sua criação é o limite, né? Então esse é um vidro muito legal para você trabalhar de ladinho ou de pé. E esse aqui é muito vendido em casa de decoração como porta-tempero. Então, o comum é eles utilizarem isso aqui para guardar orégano, guardar sal, guardar pimenta do reino. Então, esse aqui que seria um porta-tempero, eu utilizo para executar lindos terrários. Aí tem desse tamanho, tem diversos tamanhos desse formato de vidro. E também aqui mais uma vez eu estou improvisando, eu tirei a tampinha de plástico dele e coloquei a cortiça. Então ele já dá outro ar para o terrário. Então aqui eu estou improvisando a tampa de cortiça para ele ficar um ar um pouquinho mais rústico. Às vezes você já consegue achar o vidro com a própria cortiça. Se você não achar essas tampas de cortiças, onde você pode achar? Eu tenho minha loja especializada para terraristas, né, para quem executa terrários. Então, hoje eu forneço uma rolha, se você quer mais rolhas eu consigo, essas tampas de cortiças, e de acordo com a sua necessidade. Então, por exemplo, eu consigo fazer uma cortiça, uma tampa nesse vidro grandão aqui.
É só passar as medidas para mim que eu executo. Por mais que você não seja de Brasília, que é a minha loja física aqui em Brasília, eu consigo mandar enviar para você na sua cidade. Se você também quiser procurar em outros lugares, um lugar que você possa achar essas tampas de cortiça, em loja de vela, por exemplo. Em loja de vela, você consegue achar essas tampas de cortiças, tá? Qual que é a dificuldade? Por que hoje eu vendo essas tampas? Porque a minha necessidade é diversa. Você vê que vários vidros aqui eu tive que personalizar. Então hoje eu consigo fazer na medida que eu quero a tampa. E nessas lojas de velas, normalmente eles têm 4, 5 tamanhos de tampas de cortiça. Então hoje eu tenho já mais de 20 tipos de diâmetros e eu consigo personalizar se você quer maior ou menor. Tá bom? Então, loja de vela você pode achar, mas às vezes você não acha nessa variedade de diâmetro, tamanho da rolha. Tá bom? Se você está querendo fazer o seu primeiro terrário, não está querendo investir muito dinheiro no seu primeiro terrário, você pode improvisar, fechar o seu terrário como? Você pode passar simplesmente um plástico filme que você tenha em casa e vai deixar ele fechado. Então, fechando ele, vai ocorrer o seu próprio ecossistema aqui dentro, o ciclo da água, tudo certinho, vai funcionar. A questão é mais de estética mesmo. Eu mesmo, nos meus primeiros terrários, não fiz tanta questão da estética, e sim eu queria ver o terrário funcionando. Aí eu vi que funciona mesmo, aí que eu comecei a investir um pouquinho mais em vidro, em tampas, tá? E muitas vezes vem com o vidro, ele vem com a própria cortiça já. Esse, por exemplo, é um exemplo, que esse vidrinho que eu comprei essa semana, ele já vem com a tampinha, então eu não preciso comprar a tampa. Esse daqui também já vem com a tampinha. Esse aqui também é outro modelinho que já vem com a tampinha. Então você pode já procurar um vidro já com tampa para facilitar a sua vida, que temos diversos tipos de vidros, com tampa já. O único cuidado que por exemplo, essa tampa aqui, ela é de metal, tá? Só que você pode perceber que ele é pintado, tal. Então isso aqui ele evita enferrujar o metal no terrário, porque o terrário é úmido e ele oxida com mais facilidade. Como ele já é pintado, ele evita essa ferrugem no terrário, tá? Então, outra dica aqui também, esse aqui ele já vem com essa própria tampa, e essa tampa é de plástico. É uma tampa de plástico pintado no cromado, imitando metal. Ele vai bem também no terrário, não tem problema, tá bom? Então resumindo, Eite, qual o primeiro vidro que você me indica? A dica que eu dou pega um vidro com uma tampa maior. Por exemplo, esse vidro aqui eu indico para você começar. Inclusive, esse modelo de vidro foi meu primeiro terrário, que está no meu Instagram, está no Instagram do Nanogarden Cursos. O meu primeiro terrário foi nesse vidro aqui. Por que eu consegui fazer o meu primeiro terrário nesse aqui? Ele é um vidro não tão grande, não tão pequeno. Eu consigo colocar meus dedos aqui dentro, então consigo nivelar, consigo enterrar a planta, plantar, fazer o transplantio. E ele já vem com a tampa. Então, aqui o investimento é em torno de 5, 15 reais num vidrinho desse aqui, tá? Então com 5 reais aqui você já consegue fazer um terrário. Um vidro desse com tampa, então você não precisa se preocupar. Agora, eu gosto dessas tampas com cortiça, tudo. Aí você pode entrar em contato com a gente que eu consigo fornecer essas tampas para você 100% personalizado para você, tá? Por exemplo, esses vidros aqui, esse vidro aqui, ele não vem com a tampa. Então, eu que faço a tampa para esse vidro. Então, eu meço o diâmetro do vidro e personalizo a tampa, faço uma tampa personalizada para ela, tá bom? Outro modelo de vidro que eu adoro são aqueles vidros suspensos, né? Por exemplo, esse aqui, ele já tem esse buraquinho para suspender. Esse aqui é um vidro casca de ovo, ele é fininho, eu não recomendo, mas no mercado a gente consegue achar esse vidro mais grosso. Aí a gente consegue amarrar, colocar uma cordinha aqui e suspender e fazer um terrário suspenso, tá? Esse vidro, por exemplo, eu não recomendo colocar muito peso na casca de ovo, porque ele pode chegar a quebrar por conta do peso.
Outro vidro suspenso que eu gosto muito é esse aqui com corda. Ele tem esse acabamento com corda, e é tipo uma lanterna, né? Então isso aqui é vendido como decoração, mas eu improviso fazendo um terrário nele. Esse aqui você pode perceber que já é um vidro mais grosso e ele tem esse acabamento com corda e ele combina muito bem com as cortiças, né? Então a tampa eu improviso também, colocando a tampa aqui, e ele fica muito bonito e você pode pendurar esse vidro. Para quem que eu indico muito esse tipo de terrário com cordinha? Para quem tem criança pequeno e também para quem tem bichos, pets, né? Como cachorro, gato, papagaio, passarinho, para que eles não derrubem os vidros. Então esse aqui, ele sendo suspenso, vai ficar bem seguro para os seus pets, para os seus filhos ou para crianças. Outra coisa muito legal para você considerar na escolha do seu vidro é o local onde você vai colocar, se ele é um local de passagem de pessoas ou não. Por exemplo, eu não colocaria esse vidro perto de um corredor da casa, por exemplo. Por quê? Ele é muito vertical, se alguém bater na mesa, para ele tombar é mais fácil. Diferente do que um vidro com uma base larga. Então aqui, ó, se eu bato aqui, ele não cai. Se eu bato aqui, ele já tomba. Entende a diferença? Então, isso você também tem que levar em consideração onde você vai colocar o seu terrário para a segurança de todos. Para o seu terrário e também para quem está passando, admirando o seu terrário, para não ocorrer nenhum acidente. O peso do vidro também é outra dica muito legal, porque quanto mais pesado, mais firme ele fica. Então esse aqui, ó, eu estou empurrando com o dedo aqui, ele já é mais pesado, esse aqui ele já é mais leve. Então o peso também ele faz parte do processo da escolha do seu vidro. Deixa eu ver. Na hora de você escolher seu vidro, se você for comprar esses vidros artesanais, que normalmente eles são mais em conta, preste bastante atenção na hora da compra. Como que eu escolho um vidro de qualidade? Eu sempre, quando vou comprar os vidros, eu sempre olho o quê? A espessura, o peso e se ele tem muitos detalhes. Por exemplo, aqui tem um detalhe que não vai me prejudicar, mas aqui é um detalhe. Aqui, não sei se a câmera está pegando, tem uma ranhura aqui que é natural desse vidro aqui. Bolhas, algumas bolinhas podem aparecer. Aqui tem outra bolinha aqui. Então eu sempre procuro, eu dou uma selecionada no vidro mais liso possível, tá? Então essa é a dica que eu dou para você. Vai comprar o vidro? Dá uma analisada no 360 nele, vira o vidro assim e você vai perceber se o vidro tem alguma imperfeição ou não. Outra dica para você conseguir enxergar melhor a imperfeição do seu vidro é só apontar na luz, que você vai conseguir enxergar com maior facilidade se tem alguma imperfeição no vidro. Bom, agora que eu já te dei a dica de como você vai escolher o seu vidro para o seu terrário, da boca, tamanho da boca, a qualidade da espessura do vidro, da nitidez do seu vidro, da espessura do seu vidro, do peso do seu vidro, tamanho da base. Agora vamos entrar no processo de como que a gente lava o seu vidro. O seu vidro você lava, a dica que eu dou é lavar com o lado macio da esponja. Por que o lado macio da esponja? Para ele não chegar a riscar seu vidro com o outro lado da esponja mais áspera, né? Então você vai lavar com o lado macio da esponja, com sabão neutro e lavar bem e esperar secar. Caso você utilize um vidro de azeite, por exemplo, que tem óleo, lava mais ainda, lava até sair todo o conteúdo no interior dele, como por exemplo, se for um vidro de perfume, se for um vidro de refrigerante, se for um vidro de whisky, você lava ele bem até sair todo o conteúdo no interior dele. Então é somente esponja macia, lado macio da esponja e sabão neutro, tá? Aí se você pegar um vidro desse porte,
para lavar, como que eu improviso? Eu produzo minhas próprias ferramentas mesmo em casa. Por exemplo, eu pego o hashi, eu pego haste flexível de algodão, e colo ele no hashi, eu dobro a haste e eu consigo ter acessos que eu não conseguiria com a mão. Eu não consigo lavar as paredes do vidro. Então, com esse hashi e com a haste flexível, eu já consigo alcançar o vidro, né? Então você pega o cotonete, dobra ele, deixa ele dobradinho, entra aqui e ele consegue alcançar todas as paredes, todos os cantos do vidro para você lavar. Então essa aqui é uma dica aí que ajuda muito, e não deixe que essas dificuldades deixe de você executar um terrário. Porque você conseguindo fazer esse terrário aqui, você vai ter um resultado incrível, e o mais legal, quem olhar o terrário que você fez, ele vai ficar imaginando como que você conseguiu executar esse terrário nesse vidro, nessa boca pequenininha, tá? Eite, quais tamanhos de vidros que você já fez? Quais tamanhos de vidros eu posso fazer? Eu posso fazer num vidro pequeno? Posso fazer num vidro gigante? A resposta sim, se você consegue fazer sim terrários em praticamente qualquer tamanho de vidro. Por exemplo, eu tenho esse vidro aqui que eu trabalho com ele, eu amo fazer ele. Esse vidrinho aqui de penicilina, eu utilizo ele para fazer os meus colares. Aqui eu tenho um exemplo aqui de 2 tamanhos de vidro. Esse aqui também é igual, só que um pouquinho maior. E eu faço terrários nele. E eu faço um colarzinho nele para carregar uma vida comigo, carregar um pedacinho da natureza comigo, tá? Então eu posso fazer em tamanhos minúsculos, pequenos terrários, como grandes terrários, como esse vidro grandão aqui, tá? Então tamanho não interfere, só cuidado na qualidade do vidro. Se o vidro for muito grande, que seja um vidro mais grosso, mais pesado, mais resistente, para que ele não chegue a quebrar. Então, outra dica legal, se você tem um aquário, está descartando um aquário, não quer fazer mais um aquarismo, por exemplo, você pode utilizar esse vidro de aquário e fazer o seu próprio terrário. Então, ao invés de você ter peixe, você vai ter plantas vivas na sua casa. Esse aqui é um exemplo de que o fornecedor, o vidraceiro, ele faz aquário, mas com o retalho do aquário ele consegue produzir essa arte aqui, que é um vidro geométrico para fazer o seu terrário. Então, se você está descartando um vidro, pense 2 vezes. Pense assim, será que eu consigo fazer um terrário nesse vidro aqui? E pode ter certeza, a partir do momento que você faz seu primeiro terrário, você fica viciado, você começa a se desafiar cada vez mais. Eu até hoje, eu entro numa loja ou vejo em casa algum vidro e já falo assim, eu já quero fazer um terrário nesse vidro. Então é um universo aí que já falo logo que não tem volta, que é viciante, que é muito prazeroso, muito gostoso. Tá em contato com essa natureza, tá em contato com a arte, tá em contato com o design. Então é muito bacana trabalhar ou fazer, no meu caso trabalho, mas como hobby também é um bem-estar muito gostoso. Agora a gente está aqui, eu vou mostrar para vocês alguns exemplares dos vidros, dos formatos dos vidros e o que ele interfere na paisagem do seu terrário, tá? Esse aqui é um vidro de um diâmetro bem largo, tá? Então esse aqui, o que eu gosto desse vidro aqui? Eu consigo trabalhar bastante as laterais, eu consigo preencher com mais plantas, diferente desse aqui que ele é um vidro mais cônico, que ele é mais estreito. Mas o porquê que eu gosto desse vidro também? Ele tem por ele ser cônico, ele dá essa sensação de verticalidade, parece que ele é mais alto. Então para preencher esse modelo de vidro, para preencher num nicho que ele quer verticalizar, eu recomendo esse aqui. Agora se quer preencher um nicho na sua casa que ele quer mais largura, esse vidro eu recomendo mais. E qual que é a diferença desses dois também em questão de tampa? Esse aqui, o material dele é cortiça, uma rolha, né? E esse aqui é de vidro. Qual que é a importância disso aí? Qual que é a diferença? O de vidro, além do designer, o vidro ele entra mais luz do que no que tem cortiça. Por quê?
A cortiça, se bater a luz aqui, ele vai fazer sombra aqui embaixo, se a luz vir de cima. Esse aqui, se a luz vir de cima, ele já ilumina mais o seu terrário. Então essa é a grande diferença. Agora aqui a gente tem outro vidro também com... Esse aqui já é mais cilíndrico, né? Então ele tem uma altura maior. Então aqui eu consigo trabalhar a altura, tanto que esse terrário aqui, a gente trabalhou bastante o declive dele, que ele dá essa sensação de altura. E no mesmo vidro eu fiz outro tipo de terrário, que eu fiz um terrário mais minimalista, com só um tipo de planta. Aqui é um coração emaranhado, então ele que está protagonizando o terrário no todo. Então você pode ver que entre os dois vidros, com o mesmo vidro, a gente consegue trabalhar paisagens no interior totalmente diferentes. Aí ele aqui um pouquinho mais achatado, eu tenho esse vidro aqui, que é o mesmo formato, só que um pouquinho mais achatado. E aqui eu trabalhei um pouquinho mais o minimalismo, a reprodução de uma praia. E no mesmo vidro aqui, eu estou trabalhando mais uma mata, mais uma floresta, um terrário mais fechado, com mais planta. Então isso que é o legal do terrário, a gente consegue ter infinitas possibilidades de produção no seu terrário, de paisagem e tudo mais. Aqui também agora tem um terrário personalizado, 100% personalizado. Eu coloquei até a plaquinha das pessoas, as miniaturas, até a casinha ali ao fundo, a bicicleta. E esse é um vidro que eu consegui trabalhar por quê? Bastante. Eu consegui trabalhar bastante nele por conta do formato dele. Ele é bem redondo, é um globo, né? Então eu tenho mais área para trabalhar e reproduzir a paisagem. Igualmente nesse vidro aqui, que é o mesmo formato de vidro, só que ele é um pouquinho maior e por conta disso eu consegui colocar uma madeira aqui dentro. Essa madeira aqui eu só consegui por conta do tamanho da boca do vidro e tamanho do diâmetro do vidro também. Agora esse vidro aqui, esse próximo vidro é um vidro bem desafiador, ele é um vidro bem alto e a boca pequena. Você pode ver que a boca dele não cabe minha mão, então aqui eu utilizei ferramentas específicas como pinças grandes, pincéis grandes, e a dificuldade aqui é um pouquinho maior, só que depois do resultado vale a pena todo o trabalho que a gente teve para executar nesse vidro. Então esse aqui é um vidro já que se necessita um pouquinho de umas ferramentas mais específicas. Diferente desse aqui, que aqui cabe toda a minha mão, cabe mais elementos. Por exemplo, aqui tem essa planta grande, tem essa madeira aqui atrás. Essa madeira não entraria nesse vidro grande, nesse vidro grandão, por conta do tamanho da boca do vidro. Esse é um vidro que eu também gosto muito. Ele tem esse pescoço aqui. E o diâmetro aqui na base é menor e em cima é maior. Então ele dá outra sensação de um terrário mais vertical. E ele aumenta a altura, né? A percepção é que aumenta a altura no ambiente. Que é muito parecido com esse do lado. Que esse aqui também, só que o pescoço dele é menor, não é tão alto. E a tampa de cortiça também. Então a tampa de cortiça ele deixa um terrário um pouquinho mais rústico, né? Para quem gosta desse uma decoração mais natural, esse terrário mais natural, a cortiça traz muito essa mensagem. E temos esse terrário aqui também, um garrafão, que eu adoro ele, que tem, por quê? Eu gosto de trabalhar nele porque o trabalho dele tem esse pescoço, só que ele não é tão comprido, então as ferramentas que eu tenho, basta ter uma pinça curva que eu já consigo trabalhar todo o diâmetro até o alcance no vidro todo. E aqui o tamanho desse vidro também eu acho um ótimo vidro para ornamentar um ambiente. E aqui embaixo eu tenho um vidro muito especial, que é naquele mesmo sentido que eu pedi para o vidraceiro montar para mim, que é na pirâmide. Então, por que eu pedi esse vidro no formato de pirâmide? Que esse formato de pirâmide, ele tem toda aquela questão energética, né? Tanto que eu coloquei um Buda e
cristais aqui dentro para energizar bem e trazer muita paz para quem for receber esse terrário. E esse vidro aqui eu utilizei, pedi nesse formato de pirâmide para passar essa mensagem de bem-estar, de paz. E nesse caso do vidro em pirâmide, eu executei o trabalho todo por esse buraco aqui. Então foi bem desafiador também, mas o resultado também é compensatório. Então esse aqui é um modelo de um vidro que eu pedi para fazer nas medidas que eu queria. Então essa é a importância desse vidro. O diferencial desse vidro é, eu pedi nas minhas medidas e eu consegui executar meu trabalho nesse vidro aqui. E temos esse vidro bem grande. Qual que é o diferencial dele? Esse aqui já é um vidro grande, como eu falei para vocês, quanto maior o vidro, mais o cuidado que você vai ter que ter na espessura, na qualidade do vidro, na rigidez do vidro, para ele não chegar a quebrar. Por quê? Naturalmente que você vai colocar mais peso nesse vidro aqui. Vai colocar mais pedra de drenagem, mais terra, mais substrato, ele vai acabando pesando mais. Mas o diferencial desse vidro aqui, além do formato, do design dele, é o quê? É a viabilidade de utilizar outros tipos de plantas. Por exemplo, temos essa planta carnívora aqui, que ela é bem alta, que nos outros vidros eu não conseguiria trabalhar com ele. Então esse vidro aqui alto, ele me possibilita a trabalhar com outras plantas que vão bem em terrário. Então, resumindo, o terrário não é só com musgo, e sim, por exemplo, aqui temos samambaias, marantas, carnívoras e musgo também. Então, por isso que eu gosto muito de trabalhar nesse tipo de vidro também, que me possibilita trabalhar com uma gama maior de plantas, com plantas maiores, com outras texturas, outras alturas e outras finalidades. E agora, esse vidro aqui é um vidro que a minha amiga me pediu para eu executar um terrário no interior dele. E qual que é o diferencial desse vidro aqui? Ele não é um vidro 100% liso, ele é transparente, mas ele não é liso, ele tem essa textura. Não sei se vocês estão conseguindo ver na câmera, ele tem esse desenho aqui. O que isso ocasiona no vidro? Ele dá uma distorção na imagem que está ali dentro. Então a planta ele vai sair um pouquinho distorcido. E como que eu trabalhei nesse vidro? Eu peguei um elemento principal, que no caso aqui eu estou utilizando uma bromélia, e que tem essa flor vermelha, ele que vai ser o destaque desse terrário. Por quê? Por mais que ele dá uma distorção, mas ele dá um contraste na cor, na coloração do terrário. Então esse é um vidro que ele é bem grosso, bem pesado, bem resistente, mas ele tem esse desenho, essas ranhuras que acaba prejudicando a imagem no interior. Então eu tentei juntar o útil ao agradável, que é o design desse vidro, que ele é maravilhoso, com uma planta maravilhosa que tem essa flor, essa bromélia com essa flor vermelha arroseada, vermelho-rosa, que dá um destaque no terrário todo e dá um conjunto bem maravilhoso, bem bonito. E nesse terrário também, para eu chamar um pouquinho mais a atenção do terrário, eu fiz esse mosaico na areia, eu fiz esse desenho na areia para ele se destacar também no terrário. Então foi um trabalho de mosaico que eu utilizei aqui para complementar a bromélia que eu executei aqui dentro, coloquei ela aqui dentro com essa flor maravilhosa.